Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos aqui na Biologia Evolutiva, tá? Já iniciei a nossa gravação para que eu possa disponibilizar posteriormente lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem que a gente está utilizando, que é o Canvas, tá bom? Eu ainda tenho que colocar, né, o da semana passada, deixa eu ver. Biologia evolutiva, bacharelado, eu ainda não coloquei o encontro 4, não tem problema, já tá, só falta subir no canal, já consegui a gravação, mas eu vou atualizar lá e já atualizo o nosso também, dessa semana, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam bem, né? Estejam aí conduzindo a disciplina, essa e as outras em que estiverem matriculados com tranquilidade, né? Que tenham tempo para fazer as atividades, que tenham tempo para cuidar de si e dos que estão próximos de vocês. E é isso que nós precisamos fazer nesse momento, né? Então vamos lá. Para essa semana, sim, na semana passada, quinta-feira passada, dia 1º de abril, ele contou no nosso calendário acadêmico como sexta-feira, tá? Então, eu ministrei as aulas da sexta, eu tenho disciplina de sexta. Então, eu ministrei as aulas de sexta e vocês provavelmente tiveram aula com o professor da sexta-feira, né? É por isso que eu não entrei na aula pela manhã. Nós tivemos uma colega, acho que foi a Sofia, que entrou em contato comigo para confirmar essa informação. E eu peço desculpas de não ter avisado na aula anterior, mas é que eu, de fato, não tinha me atentado, né, a essa situação em que nós teríamos uma reposição da aula de sexta-feira no calendário acadêmico, tá? Então, eu espero que isso não tenha causado nenhum transtorno para vocês, né? Que vocês tenham tido aula com o professor da sexta e tenham compreendido que eu não entrei para dar aula para vocês, porque o calendário estava contando como sexta e não como quinta. Pois é, Sofia, para mim foi uma surpresa também. Tá lá no calendário, mas a gente não se atenta, né? A tudo. Tem que ficar sempre conferindo, mês a mês. Mudou o mês, tem que dar uma olhada mesmo para ver o que nós temos naquele mês. Porque eu tenho disciplinas tanto na quinta-feira como na sexta-feira. E eu tinha acabado de dar a minha aula da sexta-feira, quando eu fui olhar o meu e-mail, e aí tinha o lembrete lá da coordenação, professores, olhem o calendário acadêmico que nós vamos ter uma reposição. Eu falei, nossa, se eu tivesse olhado antes, eu já tinha avisado aos alunos no encontro síncrono, né? Eu deixei apenas o lembrete lá dentro do ambiente, mas tudo bem, sem nenhum problema. Importante, deu tudo certo. O importante é a gente finalizar, né, concluir os dias letivos e principalmente a carga ementa, né, e a carga horária proposta na disciplina. Então, como a gente já tinha tido um feriado do dia 19 e mais esse da Sexta Santa, então já estava previsto esta reposição na quinta, tá? Acabei de tomar o café preto, né, da tosse. A gente não pode tossir que todo mundo assusta. Cadê? Aqui. Então, gente, para esta semana nós vamos continuar trabalhando aí os pensamentos evolutivos, né? Aí que culminaram no auge do desenvolvimento da seleção natural. E para a aula de hoje, o tema a ser abordado é exatamente adaptação. Então, na aula de hoje, no módulo que eu estou abrindo hoje, deixa eu ver aqui se ele já está disponível para vocês. Sim. Deixa eu ver por que tem duas aulas aqui. Então, esta é a adaptação. E deixa eu pegar outra aula. A aula 2. Sim, é o exemplo que está lá no fórum.
Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Não sei se vocês estão acompanhando pelo Canvas, mas eu vou compartilhar a tela, porque aí depois, na hora que vocês forem trabalhar na disciplina, vocês já ficam mais por dentro do que está disponível para vocês nessa semana. Então, eu vou entrar aqui, ó, para compartilhar a minha tela, certo? Ok. Esperar carregar. Carregou. Vamos lá, então, no módulo da biologia evolutiva. Então, a gente já foi 510, é isso mesmo, né? Então, é a FACIP 32510, tá? Aí, a gente vai dar uma olhadinha na semana de hoje. Então, já foi a apresentação, os objetivos, o histórico, a teoria, que foi para a semana passada. Então, nós não temos fórum para vocês finalizarem para esta semana, mas nós teremos um fórum que vou abrir agora, exatamente nesse momento, tá? Então, o assunto da aula de hoje é sobre adaptação. O que é legal da gente fazer, né? Então, sempre que eu recomendo é a gente entrar no encontro síncrono para poder bater o papo, tirar as dúvidas, ver se entendeu direitinho, né? O que precisa ser feito no fórum, quando tiver o fórum, né? Ou mesmo tirar dúvidas da porção anterior. Deixa eu tirar esse módulo 1 aqui, ele vai mudando a numeração por conta própria, porque senão vai dar uma confusão na cabeça. A minha dá, de vocês não sei. Eu tô com tanta disciplina aberta nesse Canvas e ele vai mudando. Cada hora que eu entro para editar alguma coisa, ele muda os números por conta própria. Aí eu fico doidinha depois. Então não se atentem aos números, tá, pessoal? Porque aí, ó, vai repetindo, aula 1, 3, aula 1, aula 2. Por enquanto tá quieto, mas esse roteiro 3 é por conta dele. Bom, então, para essa semana vocês terão aí, né, 2 aulas, 2 linkzinhos de vídeo aula para vocês acompanharem o tema, tá? Então, na primeira aula aí, que tá listada que é a aula 1, a gente vai falar sobre adaptação. E na aula 2, eu vou falar mais especificamente sobre acerca de um exemplo, né? O exemplo que vocês vão trabalhar no fórum, ele está dentro aí da aula 2. Não é só isso, mas ele está dentro da aula 2, tá? Então, a adaptação em si, ela é um tema mais complexo, ela é um tema que exige uma investigação para que a gente possa concluir se tal estrutura, se tal função, se tal característica, se tal morfologia, de fato corresponde a uma adaptação. Bom, adaptação se refere a toda e qualquer condição, característica que confira ao indivíduo uma chance maior de sobrevivência e que contribua para que esse indivíduo complete a sua reprodução. Tá? Então, toda e qualquer característica que lhe traga maior chance de sobrevivência e reprodução é um forte candidato a ser adaptação, certo? Então, a ideia de valor adaptativo, ela vai refletir nesses dois atributos biológicos, sobrevivência e reprodução, tá? Mas para a gente saber direitinho se é uma adaptação, a gente precisa olhar duas vertentes também, tá? Uma característica para que a gente, uma certa feição anatômica, uma morfologia, para a gente falar se é uma adaptação ou não, a gente precisa dar uma olhadinha na utilidade atual, ou seja, será que confere vantagem, ou será que é neutro, ou será que, né, não confere nenhuma vantagem? Deixa eu receber a Lisandra aqui. Eu vou ocultar isso aqui, daqui a pouco eu vou lá no fórum, aí eu abro, senão vai ficando cada vez mais pesado.
Então, como eu estava falando, né? Para trabalhar a adaptação, a gente precisa olhar dois tópicos. Então, o primeiro deles é a utilidade atual, para a gente ver se de fato nós temos, né, para aquela determinada característica, um ganho, né, de sobrevivência, uma vantagem na luta pela sobrevivência. Então, se nós percebemos, né, um efeito positivo, aí a gente atribui que tal característica, seja qual for, confere, né, mais chances de sobrevivência, que pode conferir, garantir a reprodução, né? E essa maior chance de sobrevivência ela é expressa através da utilidade atual. Então vamos supor, né? Espinhos em conchas de moluscos bivalves. Será que isto é uma característica? Ou será que isso é uma adaptação? Então eu preciso olhar dois fatores. Um primeiro fator, será que apresenta utilidade atual? Então, vamos olhar as interações, vamos olhar a questão aí no ambiente, e ao estudar a gente percebe que indivíduos que apresentam moluscos bivalves, que apresentam espinhos, eles acabam sendo é, predados em menor frequência, porque o predador encontra dificuldade para acessar a parte proteica da concha por conta dos espinhos. Ora, então, esses espinhos teriam, né, além da ornamentação, uma utilidade atual, contribuindo para que esse grupo pudesse aí aumentar a sua chance de sobrevivência, ok? Aí eu já posso dizer que esta característica é uma adaptação? Não, eu ainda não posso dizer, porque eu tenho que olhar um outro atributo, que é exatamente quanto à origem dessa estrutura. Será que quanto à origem evolutiva dessa estrutura, quando surgiu, ela já surgiu com a função, com a mesma função que nós observamos hoje em dia? Então, é necessário buscar nos registros, né, nos fósseis, informações que contribuam para que a gente consiga compreender se na origem da estrutura a função que era desempenhada é a mesma função daquela que nós observamos nos dias atuais. Se sim, ótimo, vai ser uma adaptação. Se não, aí vai receber o nome de exaptação, porque a função mudou ao longo do tempo, certo? Todos esses conceitos, pessoal, está lá na aula para que vocês possam revisar, tá? Eu estou só passando um resumão para que vocês possam saber o que vão, né, encontrar nas videoaulas que eu deixei lá gravadas para vocês, certo? Aí, com base em posse desses conhecimentos, eu vou pedir no Fórum 3 para que vocês discutam a questão da pena das aves. Essa questão ela é discutida na aula 2, né, deste módulo, mas para que a gente possa registrar e avaliar a compreensão de vocês aí no tópico de adaptação, né, eu vou colocar um fórum avaliativo que contempla exatamente esse assunto. Compartilhar para a gente ler juntos. Compartilhar. Vamos lá. Esperar carregar. Aí, já carregou. Então, lá no módulo da disciplina, então, FACIP 32510, no módulo de hoje, nós vamos ter o tópico adaptação. Então, tem a aula 1, tem a aula 2 e aqui está o fórum. Olha ele aqui. Vejam bem. Explique por que podemos dizer que a pena das aves não representa uma adaptação, embora facilite o voo. Então, pessoal, é uma frase única, né, direta, mas ela tem várias nuances aí dentro, tá? Pena das aves facilita o voo.
Isso aumenta a chance de sobrevivência por conta dessa estrutura que nós temos aí, né? Então, por que que não, embora apresente utilidade atual, porque eu estou afirmando que não apresenta uma adaptação. Então, vocês terão que buscar essa informação, tem lá nas aulas, mas eu peço para que vocês prestem atenção em duas coisas, tá? A primeira delas é o conceito de adaptação e o conceito de exaptação. Prestem bastante atenção nesses conceitos, tá? E a segunda questão que eu quero que vocês prestem bastante atenção ao desenvolver este fórum é na estrutura pena das aves. Vejam que existem pelo menos 2 tipos de penas de aves, tá? Eu não especifiquei aqui no fórum para que pudesse deixar aberto para vocês fazerem essa discussão. Mas lá na aula vocês vão ver, né? Nós temos as penas assimétricas e nós temos penas simétricas. Cada uma delas tem uma característica. Então, se a gente for falar em termos geral, né? Pena das aves, de fato, não é uma adaptação. Mas se eu for especificar, né? Uma delas aí já garante o voo, facilita o voo, e desde que surgiu, desempenha a função de voo. Então, aí, essa frase tem um senão aí, para que vocês, não é uma pegadinha, é só uma nuancezinha para ver se vocês de fato estão compreendendo o que está sendo trabalhado, tá bom? Espero que vocês não tenham muitas dúvidas, mas se tiverem muitas dúvidas, né, poucas ou muitas, independente, a gente tira nos nossos encontros, podem ficar tranquilos. Deixa eu dar uma olhadinha lá no bate-papo. Quando essas adaptações não estão mais presentes, é chamado de vestígio ou não tem nada a ver? A gente pode chamar de vestígios de adaptação, sim, porque às vezes elas vão embora, né? Algumas deixam vestígios, outras não deixam vestígios. Outra coisa também que é interessante da gente olhar é que nem toda novidade evolutiva. Deixa eu só receber o William aqui. Nem toda novidade evolutiva, o que é uma novidade evolutiva? É uma nova característica que surgiu, tá? Nem toda novidade evolutiva constitui-se de uma adaptação. Existem características que surgem, né? Existem características que surgem que são novidades. Não, tranquilo, Carolina. Que são. Seu gato assistindo aula? Ai, senhor. Que susto. Existem características que surgem que não conferem nenhuma vantagem, né? Que pode ser que nem seja selecionada com o tempo, né? Porque a seleção natural, ela é direcional, ela segue um caminho. Ou ela vai ser positiva, ou ela vai ser negativa, ou ela vai ser só direcional, estabilizadora, disruptiva. Ela segue uma direção, né? Mas a evolução não. Então, muitas modificações que acontecem, essas modificações não acontecem para garantir a melhora ou trazendo uma piora, não. Elas simplesmente acontecem pelas diferentes formas de produzirmos variações, né? Então, algumas variações que surgem não irão constituir adaptações, tá? Outras, sim, né? E quais que serão as adaptações? Aquelas que confiram utilidade atual e, no momento do seu surgimento, sejam que desempenhem a mesma função até os dias atuais, tá? Se estiverem surgindo neste momento, aí o tempo a gente pode relativizar, né? A gente pode olhar no momento, agora, surgiu
é recente, né? Então ela está apenas alguns milhares de anos. Então tá, então vamos olhar se isso constitui uma adaptação, certo? Carolina, fica tranquila. Eu agora que eu olhei aqui a sua a mensagem do seu gato, eu achei que fosse uma mensagem codificada assim da atualidade, sabe? Porque o meu menino quando me manda mensagem, porque às vezes ele me manda, ele não põe as vogais, ele só põe, sabe, aquelas mensagens, por exemplo, obrigado de nada, que é tudo só. E eu falei, gente, o que que ela quis dizer aqui que eu não tô entendendo? Aí depois que eu fiquei sabendo que era seu gatinho. Ser hereditário não é um fator? Sim. Toda característica toda modificação que acontecer, se acontecer nas características que são herdáveis, vai ser passado de geração em geração, tá? Acontece que nem todas as porções, né, do material genético são herdáveis, né? Algumas modificações em alguns pontos acabam que não são passadas, mas na maioria das vezes sim, tá? Então, e ser hereditário também será hereditário porque, na verdade, assim, ó, uma característica para ser uma adaptação ou para ser positiva para aquele indivíduo naquele momento, ela precisa garantir ou contribuir para a sobrevivência da espécie, né? E se estiver contribuindo para a sobrevivência da espécie, então são duas coisas. Nós temos que garantir ou olhar sobrevivência e reprodução, né? Porque não adianta eu sobreviver a todas as adversidades, né? Se não deixar descendentes, porque a questão da descendência é a garantia de que aquela modificação que aconteceu, que naquele contexto foi vantajoso, passe, né, seja herdado para a próxima geração. Então, é por isso a questão aí da hereditariedade, certo? Então, ser hereditário é um fator, sim, né? Porque é isso que vai acabar contribuindo, né? E se não for hereditário, a gente não vai ter como olhar a segunda questão, que é a origem evolutiva, né? Então, se a tal modificação que veio, para a gente avaliar se consiste numa adaptação ou não, né? Se ela for hereditária, ela vai estar registrada na linhagem evolutiva. E aí eu consigo olhar na origem dessa estrutura, né? No momento em que, quando ela surge dentro de uma determinada linhagem, se ela tem aquela função ou não, que é a mesma função para os dias atuais. Certo? Tranquilo, então. Entenderam o que é para fazer no fórum, pessoal? No fórum lá, vocês, por favor, prestem bastante atenção na asa das aves e prestem bastante atenção, asa não, na pena, tá? Na pena, que a feição, a característica, a morfologia é a pena. Então, prestem bastante atenção na pena das aves e prestem bastante atenção, por favor, no conceito de adaptação. E aí vocês conseguem discorrer tranquilamente o fórum. O fórum vai ficar aberto para vocês editarem até semana que vem, né? Até dia 15, né? Quinta-feira que vem. É isso mesmo. E aí, eu também já vou começar a disponibilizar as notas dos fóruns anteriores para vocês. Certinho? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, Gustavo. Tá indo bem? Certinho, Carol. Bom, eu vou abrir a chamada aqui então, enquanto vocês manifestam. Então tá, acho que tá tudo bem, né? Deixa eu pegar aqui o diário. Opa!
Bioevolutiva 510 aqui. Vamos lá. Já mudamos o mês, estamos em abril. Dia 8. Carolina. Opa. Gabriela Larissa. Gabriela entrou, só não respondeu ainda. Gustavo. Aí, Gabriela. Gustavo. Tranquilo. João Vitor não vi hoje. Nem a Karen, vamos ver. João Vitor não entrou, nem a Karen. João Vitor, aqui. Ai, sem o mouse é ruim. Karen. Lisandra tá aí. Matheus. Matheus. Nicole. Sofia. Não, Paula, desculpa. Nicole. Deixa eu ver aqui, ó. Nicole tá aí. Paula não está. Sofia e William. Mosquitinho. Lisandra, eu vi que você estava. Já te coloquei presença, tá? Bom, pessoal, com isso, então, eu encerro a aula de hoje. Se ninguém tiver mais nada para colocar, já posso encerrar. E aí, a gente se encontra na próxima semana. Tudo bem? Então, bom final de semana, bom restinho de semana para vocês, tá? Fiquem bem e muito obrigada pela presença na aula de hoje. Até a próxima!